E aí, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui de novo com a Dani. Dani, se apresenta, fala do teu trabalho, fala das tuas redes, né? Então, eu sou Daniela, sou astróloga, sou astroterapeuta, também sou psicóloga clínica, trabalho com reiki, com florais, com tarô. E aceitei o convite do Juliano pra gente seguir batendo um papo Coisa aqui, boa, né? coisa boa. As minhas redes é o astrologia_transpessoal no Instagram e no YouTube é o Daniela Baltazar Terapias e Astrologia. Tu tem YouTube também, assim? Temos sim. Depois eu coloco para cá também. Isso. Hoje a gente pensou em falar um pouquinho dos elementos, falar um pouquinho do fogo, terra, ar e água, que é super conhecido na astrologia. E aí eu já começando, porque assim, tava falando com o meu primo, a gente fala super de astrologia e tal, eu comecei o papo assim, já vou começar da mesma forma que eu acho que é interessante. As polaridades a gente conhece de outros lugares, do Xing, né? Se fala muito da energia masculina e feminina, então acho que a gente tem mais conhecimento de uma maneira mais coletiva para falar das polaridades masculino e feminino, já é mais conhecido, né? As dignidades são mais complexas, é como se fosse um terreno mais assim, lado B, cardeal fixo imutável, a gente não vai mexer muito nisso hoje. Mas os elementos, eu acho que é entre essa ideia da polaridade masculino e feminino, e não é tão distante também como as dignidades, né? Sim. Se quiser começar, depois eu continuo aí falando dos elementos. Não, vai lá. Posso? Então tá bom. Siga. Eu gosto de falar de uma maneira física, da física mesmo, assim, trazendo alguns conceitos que eu acho que é fácil de mensurar. Gosto muito dessa analogia. O fogo, ele precisa de algo para queimar, né? Eu vejo o fogo, para mim, muito paradoxal, porque Áries, Leão e Sagitário, que são do elemento fogo, eles têm uma ideia de estar no social, mas eles sempre são eles. Só que eles precisam de algo para queimar. Então existe uma necessidade do fogo de estar no social, de queimar algo, de estar quente ou caloroso numa vontade, que também precisa do outro, né? Eu vejo fogo fisicamente dessa mesma forma, mas, ao mesmo tempo, carrega uma identidade muito única, né? Quando a gente vai para qualquer um dos elementos, se você vai para o fogo, a vela está sempre na vertical, a chama está sempre na vertical. Não importa o que tu faça, a chama está sempre na vertical. E isso, para mim, mostra a força de subir que o fogo tem. É o primeiro elemento, eu acho que não é por acaso. Ele traz uma força de iniciativa, de vida. Quando a gente fala de Áries, já é o primeiro. Então, é o levantar da cama, é o agir, né? Muitas vezes o agir antes de pensar. Primeiro eu vou agir, primeiro eu faço, aconteço, depois eu vou vendo o que vai acontecendo, né? Acho que é a ideia da semente mesmo, né? Já tá ali na semente. Acho que o fogo é por aí. O que você acha? Concordo plenamente. E aí você estava falando e estava vindo um monte de ideia na minha cabeça. Boa, isso que é bom. Tá, então vamos lá. Eu adoro esse fogo do Áries, né? Que age e depois, se depois parar para pensar sobre o que né? né? Eu adoro fogo ariano. Mas assim, eu tava pensando da minha experiência, né? Que é muito com o acompanhamento das pessoas aqui através do olhar do mapa delas. Certo. Né? E muitas pessoas, elas têm debilidade em fogo. Perfeito. Né? Ou às vezes elas têm uma dificuldade de lidar com algum planeta delas em fogo. Né? E aí eu gosto muito de trazer, eu também sou muito da imagem, né? E aí eu gosto muito de trazer a imagem pro fogo, assim, lembra de uma fogueira. Você tem uma fogueira aqui na sua frente. Perfeito. Como é que você faz para lidar com essa fogueira sem se queimar? Porque a coisa do fogo também é muito importante, né? Entendo isso das atitudes dos signos de fogo. Quem tem ênfase do fogo no mapa, perfeito. Às vezes queima os outros ao redor sem querer. Nossa, com certeza. Né? E aí tem essa questão, para quem tem um fogo forte no mapa, né? Eu já vou dizer o que eu falo, geralmente, mas tem essa para quem não está conseguindo lidar com o seu próprio fogo. Maravilha. No mapa. Maravilha. Aí eu trago essa analogia assim, tá? Você precisa, assim, você chega perto de um fogo, certo?
Se você tá muito afastado dessa fogueira, você não vai nem sentir o calorzinho dela. Mas se você se aproxima demais, você vai se queimar. Perfeito. E aí uma cliente esses dias, né, falando isso pra ela falou, tá bom, então eu preciso aprender a manter, como é que é? Ela falou assim, uma distância segura, né, dentro do que ela estava entendendo ali do contexto dela. Eu acho perfeito o que tu tá trazendo em relação ao mapa, tanto no sentido de excesso de fogo no mapa, como de falta. Se você tem falta, talvez seja interessante você, pelo seu próprio movimento consciente, se aproximar da fogueira, para trazer mais calor para sua vida, mais alegria e mais calor mesmo. Se você tem excesso de fogo, você é aquela pessoa que a princípio aquece os outros, traz uma alegria, mas daqui a pouco está queimando, tá? De tanta intensidade, né? Você está queimando os outros e aquilo que era para ser bom, que era para ser caloroso, está fazendo mal. Eu acho que faz todo sentido. E isso, assim, é a própria pessoa do fogo. Né? Porque realmente às vezes ela não sabe também, né? Não, para ela é natural, porque ela é assim. Ela tá dentro da fogueira toda hora. Isso. Então, se você lida constantemente com alguém de fogo, né? Você também aprende bastante. Nossa, isso. Se você se aproxima demais, você se queima. E você fica pé da vida com a pessoa, né? E a pessoa, tipo, pô, eu sou assim. É o meu natural, como assim? Já falei isso 3 vezes, daí daqui a pouco tu tá enjoado. Perfeito, concordo. Né? Então tem isso no fogo. Ou se você se afasta demais, você também já não é impactado, não é conectado com essa energia. Perfeito, né? Perfeito. Eu vou usar o gancho do Inferno Astral ou Dominação pra gente avançar, mas eu não quero assustar ninguém aqui com o Inferno Astral, com Dominação, é só o nosso papo astrológico aqui sobre os elementos, mas acho que vale a pena ilustrar. O fogo vem antes da terra. Eu vejo, de fato, esse comportamento de queimar, no sentido de acontecer na atitude, o fogo dominar a Terra, porque eu acho que a Terra é muito estável. Ela não fala de tanto movimento, ela fala mais de permanecer. Muito embora, a gente daí já está falando de um elemento que é feminino, que demora mais para acontecer, que se eu for lá eu plantei uma semente na Terra. Deixa eu ver, daí eu vou amanhã, abro. Deixa eu ver como é que tá aqui. Aí eu fecho. Aí depois eu vou amanhã de novo. Não, a Terra já exige uma paciência, um tempo que o fogo não exige, né? Então a Terra precisa assim, não, eu preciso confiar que essa semente vai nascer, eu vou regar, mas eu não posso abrir e olhar, se eu abrir e olhar eu vou matar essa plantinha, né? Acho que faz sentido começar por aí, na Terra. Sim, super. Vai lá. Tá bom, maravilhoso. Outra coisa que eu vejo, assim, é quando a gente traz os humores gregos, né? O fogo masculino é quente e seco, né? Não existe fogo em algo úmido, né? Ele tem que ser quente, ele tem que ser seco. E a terra é seca, mas é fria. E quando a gente fala das polaridades, o feminino sempre é frio. Talvez o frio seja algo que demora para acontecer e é acolhedor. E eu vejo a Terra dessa maneira também. Eu acho que ela demora um pouco mais, eu acho que ela tem uma outra dinâmica, e eu acho que ela não é tão rápida quanto o fogo, mas ela é mais perene, mais duradoura, né? Eu vejo a Terra como em atitudes e movimentos demorando um pouco mais para acontecer do que o fogo, até ilustrando muito mais demorado, Touro, Virgem e Capricórnio muito mais demorados do que Áries, Leão e Sagitário. Sim. Mas eu acho que a tendência a continuar esse movimento, a se estender, também é maior. A paciência é maior, o cultivo como uma semente, como a terra também é maior, assim como os cuidados também, né? Tu vai falar uma coisa para um ariano, a desculpa dele falar, eu não me lembro, porque ele já brigou com outras pessoas, ele já tirou sarro, ele já não vai lembrar. Aí tu vai falar para um taurino, não, é verdade, não, mas tá tudo bem, mas eu me lembro, mas não sei o quê. É um pouco diferente, né? É uma dinâmica bem diferente, né? É a terra, é feminina, acontece, germina, né? Germina mais, com mais tempo, talvez, né? Nesse sentido. Faz sentido pra ti? Faz, total. Faz sentido. E aí você tá falando, vindo um monte de Por favor, é isso que é bom, é isso que é legal. Cabeça, mas também sempre dentro do que eu tô trabalhando. Perfeito. Né? Mas assim, inclusive essa coisa da... Vamos pensar em sinastria, né? Porque também é uma coisa bem legal que eu gosto.
quando tem, no casal, um tem ênfase em fogo e outro tem ênfase em terra. Isso geralmente traz bastante conflito na relação, se as pessoas não têm consciência e não se trabalham. Nossa, com certeza. Né? Porque isso que você falou, fogo, né? Vamos pensar a mulher de fogo, pegar um caso, né? Ela quer as coisas pra ontem, entendeu? E não sei o que, daí ela tá com cara de terra. Oh, meu Deus! Nossa! Vai ser bem complicado. Né? Mas ele não sei o que. Não, mas não programamos. Não, mas não era programar. Exato. Dá uns conflitos, né? E eu acho muito interessante pegar umas sinastrias assim com esses elementos que eles não são compatíveis. Certo. Né? E ajudar as pessoas a entenderem que, você vai ter que aprender a lidar com esse elemento. Perfeito. E o cruzamento, geralmente, Juliana, é muito interessante, eu acho, né? Também acho muito legal. Que daí, geralmente, vem assim, quando um do casal tem uma ênfase em fogo, o outro é débil em fogo. É impressionante, E a muito pessoa interessante. que tem ênfase em terra é débil em terra. Se você cruzar mapas de amigos, você vai ver também. Né? Muito isso, é impressionante como a gente procura pessoas que a gente não tem aqueles elementos ou aquelas combinações, né? E é um aprendizado, né? Eu acho muito legal isso, assim, você poder aprender sozinho com a sua própria falta, né? Você fazendo uma leitura de um mapa, entendendo seu mapa, você perceber, né, que eu tenho uma ênfase em terra e eu tenho uma debilidade em fogo, talvez por isso eu sou um pouquinho mais devagar nos meus processos. Perfeito. Ou às vezes eu tenho uma ênfase em fogo e uma debilidade em terra, por isso que eu faço, mas eu tenho uma certa dificuldade de estruturar as coisas. Continuidade. Né? Eu sou do começo, o fogo é o fogo. Não, né? eu tô contigo, eu concordo. Eu acho muito isso. A explosão, a explosão. E aí a terra é a manutenção. Né? É a estruturação, é a contenção, né? E eu acho isso muito legal também, olhar assim, os elementos e esse exemplo que você trouxe, né? A terra, ela retém. Aí o fogo tá nem aí. Que às vezes as pessoas vêm falar, nossa, minha mãe fala um monte de coisa pra mim, aí eu fico segurando ali, remoendo tudo pra mim. Falo, essa mãe é de elemento fogo? Olha com Goiás. Sei como é. E aí a pessoa da terra fica ali remoendo, a mãe nem sabe, né? Fica olhando pra cá assim, meu Deus, o que tá acontecendo com essa pessoa? Eu acho que é interessante de trazer a coisa da dominação do inferno astral, né? Não no sentido estereotipado, mas assim, o fogo já aconteceu. Enquanto a terra tá ali processando, o fogo já aconteceu. Então acho que um aprendizado da terra para com o fogo é entender que nem tudo vai se continuar, mas a gente tem uma energia de ação, né? Nós temos os 12 signos, às vezes a gente não tem planetas. Não tem ênfase. Não tem ênfase, mas cada um tem os 12 signos dentro do próprio mapa astral. E dá para usar essa energia do fogo em algum lugar, em algum momento, que é uma energia que ela tem mais explosão mesmo, ela é mais rápida, ela é mais quente, ela é mais de iniciar. Às vezes a gente vai por um caminho que não esperava, fala alguma coisa que não esperava falar, mas outras coisas ali, né, depois desse movimento ariano, elas vão se estruturar em touro, e eu acho que é por aí. Ótimo, Juliana. E como é que tu vê isso, assim, do yin yang, do passivo, do ativo, né, no fogo, na terra, você estava falando, né, o fogo masculino, a terra, né, até trazendo a constituição dos humores ali com a astrologia mais antiga, tá. Né? Como é que tu vê isso, né, porque sim, o feminino, ele é acolhedor, ele precisa ter essa frieza, muitas vezes, para conter os impulsos do masculino, claro, né? Que o masculino é ação, vai para o mundo, né? E a mulher, ela precisa ser mais razão, né? Segurar a onda, muitas vezes, e baixar esse fogo e trazer para a terra, né? Não, maravilhoso. Mulher é feminino, perdão. Não, eu entendi perfeitamente o que tu trouxe. Eu acho que o fogo, ou masculino, ou yang, já opondo com a terra, que é feminino, eu acho que são movimentos para fora de si, né? Não que um ariano não vai ter um mundo particular, não que um leonino não vai ter, não que um sagitariano não vai ter, não é isso, mas o movimento, ele é para fora, né? O Áries num sentido combativo e de ação e de fazer alguma coisa acontecer na prática. O leão no sentido de eu preciso me mostrar para o mundo, eu preciso mostrar a minha criatividade, minha abundância e minha generosidade, por que não? O reinar. E o sagitário no sentido de ser professor, de passar o conhecimento adiante, mas lembra, eu sou sagitário, então eu quero aparecer. Alegria, né? A esperança. Nesse sentido.
mas eu vejo o movimento dele para fora. A Terra, como um elemento feminino, eu vejo que esse movimento ele é mais interno. Por exemplo, eu vou fazer algo mais intimista, eu vou trazer algo para o meu campo, eu vou fazer algo que há uma continuidade e eu também proporciono movimento, mas eu acolho. Enquanto eu vejo o fogo atuando e impondo mais, eu vejo a terra, mesmo que agindo, acolhendo mais. Vamos pensar assim, se eu tivesse muita terra no meu mapa, o que não é o caso, eu estaria proporcionando, mas eu estaria dando mais um terreno para você falar. E eu tenho muito fogo e muito ar, então por isso eu estou aqui. Apesar de ser escorpiano, eu estou aqui muito falando e acontecendo muito, muito yang, porque tenho muito movimento extrovertido, né? Yang para fora, né? Sim. Eu vejo nesse sentido. Eu não quero fazer uma dicotomia, uma divisão de elementos para qualificar. Então eu acho que o movimento, assim como... Não vou usar a analogia do iceberg, que a gente só tem aqui um consciente muito inconsciente. Não quero ir para esse lado, muito embora eu acredite nele. Eu quero dizer que o movimento para fora ele é mais yang e o movimento para dentro é mais feminino. Certo. Os dois acontecem sem a gente perceber num organismo maior. Eu acho que é... Tá ótimo. Tá ótimo, faz sentido. Perfeito, maravilha, muito bom. E continuando, então você quer trazer mais uma coisa até? Tá. Falo muito. Quando a gente avança um pouco mais, a gente chega no ar, né? Aí de novo, o ar, né? O masculino, o ar. E aí a gente tem um elemento que fala de comunicação, fala de... ele é quente, mas ele é úmido, né? Não é seco e quente, é quente e úmido. Então acho que fala da sociabilização. O ar, se a gente for analisar fisicamente, ele está em praticamente todos os lugares, né? Ele ocupa todos os espaços, ele é humanitário, ele flutua. Conecta. Eu acho que é uma velocidade diferente. Eu vejo o yang mais rápido, principalmente para fora, né? Que é o seguinte, é como se a gente tem um movimento descontrolado no sentido de eu não sei onde está, eu nem vejo o ar, às vezes eu não vejo. Sim. E ele vai indo, né? Ele vai comunicando, ele vai chegando, né? Eu vejo isso muito nos gêmeos, assim, os gêmeos não programam, mas não sei o que, quer tomar um café? Eu não ia tomar um café, mas vou tomar um café, daqui a pouco tá sabendo de uma fofoca, sabendo de um negócio, poxa, mas gêmeos é tão superficial. Não, mas olha que intenso tu saber de uma fofoca, de um negócio que não ia nem chegar até ti, quão poderoso isso tu pode trazer isso pro mal, pode trazer isso pro bem, ou pode apaziguar uma situação, né? E era uma coisa tão superficial, o geminiano, a geminiana, não, mas calma aí, tá chegando talvez num lugar que um sagitariano não vai chegar, de uma coisa tão simples, né? Sim, ótimo. Né? E aí você tava falando, ontem a gente entrou na alunação em Gêmeos, né? Opa, com certeza, boa. Né? Boa, dei uma olhadinha também. Então, aproveitar o mês dos geminianos e trazer também todas essas características para a nossa vida no dia a dia, certo, né? Eu gosto de pensar o mês de Gêmeos, essa boa. coisa da troca, né? Com a lua, com o sol já, né, também. Né? Porque é bem isso, assim, o ar ele conecta todo mundo. Não sei onde que eu li uma vez, uma analogia muito legal para o elemento ar, que é o elemento que eu boto para dentro de mim, eu respiro, depois eu inspiro, e esse mesmo ar que estava aqui dentro de mim vai para você. Você Perfeito. Vai inspirar, então Perfeito. Estamos todos conectados, né, pelo elemento ar, assim, a importância da sociabilização, nossa, com certeza. Né, da relação, da troca, da comunicação, com certeza. Das comunicações também assim super claras e objetivas, né? Que é o trabalho também do elemento ar. As pessoas falam assim, eu sou Gêmeos, eu sou Libra, eu sou Aquário, então eu sou assim. Eu falo, não, você veio com potencial desse elemento. Eu também acho que é por aí também. Né? Acho que você veio com o potencial desse signo. Tem coisas que podem ser sim inatas, mas tem muita coisa que você vai ter que desenvolver. Sim. Né? É como se a vida dissesse, para nós escorpianos, para os geminianos, para qualquer signo, elemento, você tem que desenvolver isso aqui. Nossa, concordo 100% contigo, assim, acho que é muito por aí, assim. Né? E aí eu trago a analogia de uma continuidade. Eu acho que a Terra, lógico, a areia, até que se move, né?
mas a rocha não se move com o vento. Então eu acho que aí há um aprendizado de novo do que vem antes, ensinando para o que vem depois. Aquilo que é estrutura, aquilo que é condensado, aquilo que é firme, aquilo que é fixo, como uma rocha taurina, não vai se modificar com o vento geminiano. Então, as estruturas, as hierarquias, aquilo que é clássico, aquilo que é mais velho, aquilo que veio antes, domina, de certa forma, aquilo que é mais pueril, aquilo que é mais transitório, aquilo que é mais vago. E eu acho que aí existe o aprendizado que o ar tem que ter com a terra. Existem estruturas a serem respeitadas, existem hierarquias, existem coisas que têm mais tempo, que vão preponderar, vão dominar, de certa forma, aquilo que é muito rápido, muito passageiro, que pode ser até efêmero e superficial. Sim, né? Exato, bem interessante. Gostei bastante. Vai lá, toca a ficha. Toca a ficha, quer trazer mais coisas do elemento A, não, se quiser. Tá tranquilo. Eu até vi muita coisa pra falar, imagina, Não, se a gente for pro lado da tecnologia, da internet, a gente não vai parar hoje, né? Porque a gente tá vivendo uma era, eu vejo bem assim, acho que a gente entrou mesmo na era de aquário. Tem uns astrólogos que falam que a gente está indo no final da era de peixes. Concordo. Eu acho que a gente está de fato na era de aquário ou começou. O que você acha? Está na transição. Está na transição? Não, mas está bem mais perto de aquário do que de peixe. Eu também acho. Faz sentido. E aí, tá, já vamos fazer o gancho então para trazer o elemento água, que é o nosso elemento. Na verdade, a gente fez esse vídeo só para falar do elemento água, que a gente gosta mais, ó, tô brincando. Sacanagem. A gente gosta de todos por igual, né? Um exercício do astrólogo. Não. A gente tem ranço de vários signos, mas a gente não vai falar aqui. Jamais. A gente fala no outro vídeo sobre os ranços que a gente tem. Boa, gostei. Tá feito. Só sobre o ranço. Combinado. Tá. Mas falando sério, o elemento ar, agora dá até para finalizar e costurar e trazer para a água. Eu acho que o ar, e aí quem tem ênfase em ar, vai acabar tendo uma percepção racional sobre as coisas, não dogmática e não espiritual. Eu acho que isso rivaliza e domina. Por exemplo, as estruturas lógicas e científicas, num contexto geral, vão dominar as estruturas espirituais, dogmáticas e religiosas. E eu acho que aí dá para ilustrar super bem como o ar domina a água, porque a lógica, a razão, os acordos, a política, aquilo que é visto, aquilo que é racional, se sobrepõe em relação ao mundo religioso, né? Quase como se, trazendo até essa mescla da nova geração, eu acho que, da nova era, eu acho que é mais a razão domina a fé. Porque a gente vai desmistificando, por que é que eu virava para Meca e cantava Hare Krishna? Não, isso não faz sentido, isso provoca dentro, né, o ar vai dizer, isso provoca dentro de você um acolhimento, até mais frio também, se for analisar. Isso provoca dentro de você um acolhimento, você crê, então você é movido por essa fé, no cérebro provoca essa endorfina que provoca isso, e aí então você sente essa fé. É um certo domínio que o ar tem pela água, no sentido racional das coisas, né? Faz sentido para ti? Faz total sentido. É bem interessante isso, porque eu estou pensando justo no que a gente estava falando da era de aquário, né? Que não sei qual é o teu ponto de vista, mas o meu é que tá na hora da gente fazer a junção. Nossa, total. Né, do ar total. Com a água. Para mim, a água traz muito essa questão da espiritualidade, né, dessa informação que vem de algum lugar que a gente não sabe, né, fazer essa união, né, da ciência racional, né, da explicação lógica formal, com essa outra parte que sabe das coisas, que não sabe de onde é que sabe, já nossa, um pouco da água, né, que simplesmente sente, conecta e recebe essa informação. E o quanto é importante essa junção, porque quando a gente tem um elemento água forte, muitas vezes,
e a gente não consegue explicar algumas coisas que se processam com a gente. São fenômenos. Quando vem a razão, o ar, a lógica, a informação estruturada, clara, simples, direta e reta. Perfeito. Como alivia o turbilhão da água, que às vezes fica ali, né, se revoltando, querendo encontrar uma explicação razoável. Um sentido, às vezes, né, mais profundo, mais espiritual. E às vezes simplesmente não é por ali. E aí o ar vai nos dizer, né? Exato. Não, é muito importante. Eu gosto muito dos elementos, mas o ar, eu acho ele muito, muito interessante. Todos os 3 signos de ar, né? Essa questão de realmente conseguir trazer uma lógica, assim, uma certa estruturação para os processos. E eu acho que tem uma... Deixa eu ver, a gente tá bem no tempo. Eu acho que tem uma questão que dá para dividir dos 6, que é assim, Gêmeos tá nos primeiros, então ele vai ter muito um pensamento particular sobre ele, né? Sobre a vida, o meu pensamento em Gêmeos, né? A minha ideia, o meu elaborar, mas depois a gente vai totalmente os dois do ar para o segundo eixo, que é Libra e Aquário. Libra é o político do zodíaco, né? Ele tem uma capacidade de envolver e de não ser bélico, que às vezes o Áries já brigou, não viu, já fez as pazes, já esqueceu, e tá naquilo, e o Libra nem provocou, acolheu, trouxe uma outra consciência para as coisas. Eu acho que o Libra tem uma capacidade genial, que às vezes nós, escorpianos, não temos muito, que é de trazer gregos e troianos para o mesmo debate, estar ali, não ser o protagonista, mas fazer as coisas acontecerem no sentido de apaziguamento, de paz, de pacificação, em prol mesmo da paz e da harmonia das relações e dos ambientes, que eu acho fabuloso. E Aquário, por sua vez, assim, tá num grupo e aí, de repente, parece que nem estava ouvindo e vem com uma solução genial, assim, não, isso aqui tu faz isso aqui tu pega nesse site, isso aqui tu... Nossa, como que... Parecia que ele não estava nem ouvindo, estava no mundo dele das ideias ali, meio que fazendo tudo ao mesmo tempo, estava te ouvindo, te ajudou, não te cobrou, não pediu gratidão e já está ali. Nossa, assim, então existe uma capacidade do ar muito boa de envolver e de trazer pro social num sentido de alívio, como você traz, e no sentido de uma percepção, você até trouxe essa expressão assim, mais categórica, mais linear. Não, isso aqui é um conteúdo, né? Degusta isso aqui. Isso aqui é um mundo das ideias, mas é direcionado. Então isso vai te ajudar e vai te acolher. Agora eu preciso trazer água, porque eu gosto muito de falar da água. E eu vi ontem, eu falo muito. E eu vi ontem um vídeo do Bruce Lee. Bruce Lee é Sagitário, se não me engano. Não sabia. Mas ele fala muito da água, assim, acho que ele tem um fascínio sobre a água. Acho que no horóscopo chinês tem uma questão muito potente que eles trazem para o elemento água. E ele fala assim, tá dando uma entrevista, ele fala assim, seja como a água. Se você colocar a água no recipiente, ela vai se tornar o recipiente. Daí se você coloca no jarro, se você coloca no copo, vai se tornar, seja como a água, meu amigo, ele fala. E eu acho, não vou dizer qual que eu gosto mais, jamais vou dizer, mas longe de mim, mas eu amo muito o elemento água. Como nós temos uma plasticidade bonita, né? Como elemento água, de se moldar o ambiente, de escorrer, nós que somos a água em queda, né? Que Escorpião seria representado também, entre outras águas, mais pela cachoeira. É uma água às vezes mais violenta, né? Que bate de cima para baixo, mas que purifica, né? Então eu já quero abrir aqui o elemento água para a gente falar um pouquinho. Muito pouquinho bom. A gente não vai falar, porque a água é muito expansiva, no sentido de profunda. Para a água, eu gosto sempre de uma analogia, que é a questão da água, ela pegar para si tudo que está no ambiente, né? Tipo, pensa esse chão sujo. Aí eu vou fazer uma faxina, eu pego um balde de água e eu jogo aqui. A água, ela vai pegar para ela a sujeira, né? Não é que nem a vassoura, que você varre e você põe a sujeira fora. Ser uma limpeza terra. Né? Isso, exato. A água, ela vai absorver. Certo. Aquela sujeira ou tudo que está ali no ambiente se transforma nela, né? Vem para ela. Nossa, com certeza. Né? Essa é uma grande analogia que eu gosto para começar a entender perfeito. a água.
essa capacidade de conexão também, mas essa conexão assim de você conseguir inclusive sentir o outro, né? Se misturar com o outro, que tem o seu lado positivo, mas também tem o seu lado negativo. Com certeza. Né? Que eu vejo que isso traz muitas questões para os 3 signos Perfeito. do elemento água, essa capacidade de se misturar ao outro, né? E depois ter a dificuldade de se desmisturar. E não é se desmisturar, né, Juliana? Como é que você pensa nisso? Nossa, tu me trouxe uma ideia muito, muito legal para trazer de Câncer, Escorpião e Peixes, como se mescla com as emoções dos outros. Eu acho que Câncer tem uma carapaça e uma armadura maior do que o Escorpião e do que o Peixes. Então, eu acho que é um pouco diferente como o canceriano, até porque ele está no primeiro eixo do zodíaco, então é o que fala do eu. É um pouco diferente dos 2 últimos signos, Escorpião e Peixes, que estão lá no final. Eu acho que Câncer demora mais, apesar de ser o signo do sentimento, um dos mais sensíveis do zodíaco, por que não? Mas eu acho que ele tem uma capacidade, ele aprimora essa capacidade ao longo dos anos de vivência, que é a capacidade da armadura, da carapaça. Então ele vai entendendo, ele já olha, ele já entende o quanto aquilo vai afetar ele, e essa armadura, na minha percepção, esses são os melhores cancerianos. Eles têm as armaduras melhores e por dentro é mais molinho cada vez mais acolhedor e mais divino mesmo. Eu acho muito bonito essa característica no signo de Câncer. Só que eu acho que ele vai aprendendo a ter uma carapaça, uma armadura muito estruturada e nem tudo o invade. Quando aquilo o invade muito. Não, então tá, eu vou te ajudar, que horas tu precisa estar lá, ele vai trazer uma coisa, mesmo sabendo que isso vai afetar ele, mas existe um grande crescimento, uma grande doação, que a gente sabe que dar e receber é a mesma coisa, depois a gente pode fazer vídeo sobre essas coisas também. Eu acho que Câncer vai se afetar e vai ser afetado dessa forma. Escorpião, por sua vez, eu acho que é bem claro trazer uma oposição óbvia em relação ao signo de Touro. Enquanto o Touro fala da estabilidade, o Escorpião fala da instabilidade. Fala de uma transformação, fala de afetar e ser afetado. E aí a gente tem que trazer, não consigo falar desse signo sem me emocionar, porque não é fazer o quê? O que a gente vai fazer, né? Os 2 que são escorpianos. Desculpa, gente, quem não é, tô brincando. Escorpianjo, né? Escorpianjo, né? Quem nós temos esse privilégio, com certeza. Mas e qual que eu acho que é a analogia? Escorpião do ferrão, ele tem aquilo de ainda jogar a respostinha, jogar um veneno e tal, e ser meio intragável. Eu acho que é o estereótipo mais baixo do signo. A cobra já fala do antídoto e a águia fala de sobrevoar e vir no momento certo. Então eu acho que o escorpião ele se afeta de uma outra forma e acho que ele se ferroa com o próprio veneno, porque apesar de o escorpião ter nele mesmo, na cauda, o veneno, ele tá isolado de uma outra parte, ele pode se suicidar com o próprio veneno. Sim. Então eu acho assim, enquanto o escorpião entende que está ajudando, que está acolhendo e que eu vou usar até o que você falou da água, essa água não está na água dele, ele pode trazer para o elemento, trazer para os outros e se afetar daquilo que ele gosta, entendendo que ele pode colaborar e que aquilo não é ele. Se ele começa a fazer um juízo de valor de que aquilo é dele e trazer para o coração, aí ele tem que fazer um movimento que talvez só a água saiba fazer, se retirar, fazer uma purificação, entender sozinho aquele movimento e depurar em si para não trazer para o outro, porque eu acho que o que eu acho mais bonito na água é a complexidade, mas eu acho de fato o elemento mais complexo, é o elemento mais amplo, mas aí também vai ser muito, muito construtivo, que é o elemento que dá vida, mas também não há nada mais destrutivo do que um tsunami. Então, nós como escorpianos vivemos isso na vida, né? Tu trabalha com terapia, entende super bem como é delicado trazer. A gente pode trazer uma ferroada homeopática que vai dar uma transformada na vida das pessoas, mas a gente também tem que cuidar para não ser traumatizante, porque a gente é muito intenso. Exato. E você estava falando ali do Libra, né, de como se coloca, né, nas relações para não afetar ninguém, né? Escorpião não tem isso, né, Juliana? É um trabalho pessoal, é um trabalho pessoal, né? É um trabalho que a gente faz assim com a gente para entender que naturalmente, né, tem essa intensidade, tem essa capacidade de ir ali, o ferrão,
entendeu? E que não é para sempre. A gente não precisa usar isso sempre, o tempo todo e com todo mundo. Só que a maturidade, né, como um bom vinho, quanto mais velhos a gente vai ficando e se trabalhando, porque também tem isso, né? Uma pessoa de água que não se trabalha ao longo do tempo, gente, olha, chega... Dá uma água, né? Nossa, vem umas tormentas, assim, que as pessoas realmente, às vezes, muito atormentadas, muito... Concordo. Né? Você falou da analogia com touro, que é a estabilidade, a água é a instabilidade, né? O desestabilidade. O movimento, né? O chacoalhar a água, movimentar. Exato. Fundamental. Importante conseguir também aprender a velejar nas águas. Nossa, perfeito. Então já vou fazer o gancho com o último pra gente encerrar. O vídeo tá maravilhoso, eu preciso encerrar daqui a pouco. Tu também, né? Eu já vou encerrar com peixes, trazendo uma outra dinâmica. Eu acho que o tamanho do peixe é dito para mim em relação ao tamanho do oceano. Se o peixe tem um oceano muito pequeno, essas águas, esses elementos vão ser, como você falou, da limpeza, vai afetar mais o peixe, esse peixe. Qual é o tamanho dele? Será que ele cabe nesse oceano? Será que ele se colocou dentro de um aquário? Usando até uma analogia de que inferno astral de peixes é aquário. Qual é o tamanho dele? Qual é o tamanho do que ele pode navegar? E para mim, os melhores piscianos, as melhores piscianas, são aqueles que têm um oceano maior e conseguem navegar melhor neste oceano, que também, sim, são as emoções, mas são aquilo que ele traz para dentro dele emocionalmente. Por exemplo, se você é pisciana e eu te trago algo do teu mundo particular, às vezes eu vejo o pisciano muito ligado com a família, ele se encerra na família, não vai ter muito espaço para ele fluir como deveria ser. Eu relaciono mesmo peixes como o último signo do zodíaco, como mais amplo, mais sensível, e que deve sim mesclar mais elementos, trazer mais elementos e se expandir emocionalmente, por que não? Então, quando eu vejo um pisciano, uma pisciana que tem um mundo amplo, que tem um oceano grande de possibilidades, que tem amigos, não só na família, mas que sai de casa também, né? Acho que a água também tem isso, um pouco de introspecção, né? A gente pode falar um pouquinho. Aí eu vejo um grande pisciano. Eu vejo uma pisciana que explora mais coisas, que tem mais elementos, que tem mais variedades, que tem mais ferramentas, que navegou em outros mares, sendo que é o grande oceano que conecta tudo. Perfeito, Juliano. Não sei nem falar. Não, imagina. Tá sempre tem coisas boas para trazer. Tá ótimo. Você estava falando, eu estou aqui pensando, né, assim, nas experiências com peixes que eu tenho. Mas, assim, como as pessoas que vêm me procurar estão atormentadas lógico, com as águas de peixes. Perfeito, vamos a elas. Eu estava falando do lado bonito e eu lembrando do lado feio também, né? Certo. O lado positivo e o lado negativo, porque existe, né? E assim, quem tem o peixes forte no mapa, mas tem uma dificuldade de lidar, de integrar, de fazer os movimentos, realmente tem uma tendência muito a se enclausurar. Analogia à casa 12 do zodíaco. Perfeito. Né? E eu gosto muito de conectar peixes com o regente moderno, que é Netuno. Né? Também gosto mais do que Júpiter. Eu acho que combina bem mais, né? Até é muito complexo, né? Mas a analogia que eu gosto de trazer para peixes que, ao meu ver, que me mostra muito dos peixes que eu atendo, dos piscianos ou pessoas com ênfase em peixes, é a questão de não conseguir muitas vezes ter clareza. Total. E objetividade, né? Virgem é o polo oposto de peixes, né? Virgem e Mercúrio. Perfeito. Né? E muitas vezes, como uma ênfase mal trabalhada de peixes no mapa faz com que as pessoas elas tragam uma distorção na vida, né? Da vida. Elas têm uma dificuldade de enxergar com clareza as coisas. É tudo meio turvado. Nossa! Eu trago muito essa analogia. Vai mergulhar no mar e abre os olhos embaixo d'água. Você vai enxergar as coisas com clareza? Você não vai. Seres humanos não vão, entendeu? Tu me trouxe essa dicotomia que eu achei super legal, essa oposição virgem e peixes. E eu pensei em uma coisa. Você conversa com uma pessoa virginiana razoavelmente evoluída. Não, mas eu tô doente, não sei o que e tal. Hoje foi um dia muito exaustivo, não sei o que. Você vai trabalhar amanhã? Lógico. Eu nem pensei na possibilidade de não trabalhar amanhã. Mas se fala com o pisciano, não sei o que e tal, não sei o que. Não foi muito bom, você vai amanhã? Não, acho que não, mas estou... Então, esse é um aprendizado que peixe tem que trazer, que talvez virgem já tenha, que é assim, indiferente
de como eu esteja me sentindo, de quão tragado eu esteja nesse oceano, imerso e afogado. Amanhã é um novo dia, eu tenho horários a cumprir, eu tenho protocolos a cumprir, tem pessoas que estão me esperando. Mas talvez eu não vá render da melhor forma, não vá ser tão inventivo, emocional e criativo, inspirado como uma pisciana são, mas eu estarei lá, eu estarei servindo a um propósito que é virginianamente um protocolo, um horário, um compromisso da terra, real. A rotina, né? A rotina não se muda por qualquer coisa. Peixes e água, não, vai tá tudo bem. Outra hora ou nunca mais. Né, Juliana? E você tava falando de virgem agora, perdão. E aí me veio uma coisa de gêmeos. Por favor. Que me veio na hora que você tava falando, depois na hora que eu falei, perdi. Eu tava pensando assim, que Gêmeos está no meio de Touro e de Câncer, né? Perfeito. Faz a conexão da terra com a água. E levando para a mitologia, né, de Hermes, ele é o único deus que pode sair da terra e lá nas profundezas do Hades entrar, né, que tem analogia com Plutão, com o Escorpião, com o subterrâneo. Então ele é o único que tem essa passagem livre da terra para o mundo das sombras, certo? Porque ele tem a habilidade do ar, né, de conversar, enfim, né, falar com as pessoas e convencer as pessoas. E nisso ele entra também no mundo da água, né? Assim, ele vai lá e ele volta para a terra. Então, une esses três elementos, né? Terra, ar e água, e faz essa conexão, essa mexida, essa passagem, né? Enfim, não sei, me veio isso na minha cabeça, aquela que você tá falando. Eu achei muito interessante você trazer esses elementos, e acho que, de fato, o Mercúrio, principalmente, usando bem o Hermes, né? Na mitologia grega, eu acho que ele só tem essa capacidade de estar em todos os mundos porque ele é leve, porque ele usa bem as informações, e aí quando a gente cai no Gêmeos fofoqueiro, ele perde o acesso aos mundos. Por exemplo, você falou uma coisa que não era para eu levar para o outro mundo. Eu não soube, logicamente, como Mercúrio, que não estava tão bem, vou trazer uma informação que não é legal para o outro e vou trazer combatividade, né? Vou trazer um conflito. Então, quando o Gêmeos, o Mercúrio, faz isso, ele perde o acesso. Quando o Gêmeos traz um acesso legal, uma informação interessante, olha, é super legal o que ela falou, eu concordo, tem um toque aqui, talvez você melhore, isso é uma outra maneira de falar, olha, ela falou mal de você. Né? É uma outra maneira. Então, quando o Mercúrio integra a informação nesse viés positivo, ele ganha campo. Ele vai para o Avernal no Hades, ele vai para o Oceano, ele vai para o Olimpo, ele vai para outras moradas, ele vai para o campo, ele vai para todos os lugares. Acho que é por aí. Perfeito. Muito bom. Legal que você trouxe. Vamos encerrando, então? A gente não queria, nós dois temos compromisso agora, mas a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado para quem viu o vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, traga suas dúvidas, né? É uma parceria que está dando certo aqui. A gente está só no começo, está super legal. Então, vídeos super bons aqui. A gente vai trazer o céu da semana também, vários elementos. Dani, quer trazer alguma coisa? O espaço é teu, por favor. Só quero agradecer também, né? Pessoal, espero que seja útil. É importante, eu acho que sim. Tudo que eu faço, eu sempre faço com esse desejo de que seja útil para as pessoas, que tenham alguma utilidade nessas produções. Eu acho que sim, eu acho que sim. Acho que esse é o nosso lugar aqui, né? Eu acho que o autoconhecimento é sempre válido, a gente traz sempre uma ideia de... A gente brinca aqui, né? A gente vai fazer o vídeo dos que a gente não gosta, que a gente tem ranço, mas não tem como ser assim, gente, falando de astrologia. A gente tem que contemplar os 12, perceber uma dinâmica clara, né? De união, de tudo isso. E é lógico que a gente ama muito o que a gente faz, e tanto eu como a Dani aqui queremos que vocês se apropriem desse conhecimento, tragam, façam esse canal, desses vídeos, desses movimentos, dúvidas de vocês, acessos a vocês. A Dani traz um lugar super terapêutico, super acolhedor aqui, de se amar e se conhecer. Então, por isso que a gente está aqui. Não só porque a gente se diverte, mas porque a gente gosta do feedback de vocês. Exato. Obrigado, gente. A gente se vê então no próximo vídeo. Até a próxima. Até a próxima.